A paz do Senhor para todos, irmãos. Estamos aqui para passar a aula de número 2 da lição de Efésios. Então, hoje eu gostaria de estar abordando com os irmãos sobre a lição de número 2 e o assunto em pauta é as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo. Nós começamos a estudar esse trimestre sobre Efésios, sobre a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. E hoje, dando sequência ao nosso estudo, estaremos estudando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo, ele se acha em Efésios capítulo 1 e verso de número 3, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está no livro de Efésios, capítulo de número 1 e verso de número 3. A verdade prática desse assunto nos menciona que Deus ele elegeu nós em Cristo antes da fundação do mundo para desfrutarmos das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para desfrutar das bênçãos espirituais. Essa é a verdade prática da lição de número 2. A leitura e o texto base está em Efésios, capítulo 1, verso 3, 4, capítulo 9 ao 4. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Verso de número 11. Nele digo, em que também somos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, esse é o texto que estaremos estudando. É o texto base da lição de número 2, Efésios 1, 3, 4, 9 ao 14, que nós acabamos de ler aqui nesse momento. Então, nós vamos estudar aqui, nós vamos abordar sobre a grandeza, sobre a excelência, sobre a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Por quê? Porque desde a eternidade aprove Deus ter um plano, executar um plano da restauração, da reconciliação com a humanidade caída. Se Deus não tivesse preparado esse plano, jamais estaríamos aqui pregando e anunciando o nome do Senhor. Mas Deus ele já tinha preparado um plano. Por isso que Paulo ali na sua carta aos apóstolos, aqui Paulo na sua carta aqui ele mostra agradecido, profundamente agradecido por essa revelação do mistério que esteve oculto antes
de todos os tempos. E Paulo nos convida a louvar, ele nos convida a glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para com todos os pecadores. O primeiro ponto da lição, o primeiro tópico é a nova posição em Cristo Jesus. Por quê? No passado nós estávamos perdidos, estávamos condenados à morte, mas Deus, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, Ele ortogou, Ele concedeu, não é isso? É em Cristo o privilégio da salvação. Estávamos irremediavelmente perdidos, mas Deus, Ele providenciou um meio, Ele ortogou Cristo e nos deu para a salvação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Após Paulo expor esses versículos de abertura do capítulo 1, verso 1 ao 2, o apóstolo ele vai apresentar uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração, pela verdadeira bondade ativa de Deus. E ele começa pela aquela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no verso de número 3 aqui, onde esse bendito está significando digno de louvor, digno de adoração. O apóstolo Paulo, ele dá sequência aqui até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então, Paulo ele vai tratar nesse trecho aqui de um hino teológico de gratidão, aqui caracterizado pela repetição da seguinte refrão: para louvor, para glória, para adoração, aquele ao qual nós devemos adorar. Aqui está identificado na expressão Deus Pai de Jesus Cristo. Aqui está uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu bendito Filho. Nas bênçãos espirituais, obviamente, aqui que as bênçãos espirituais não são as materiais, mas provenientes dos lugares espirituais. Isso é do reino espiritual. Então, essas bênçãos, elas são mencionadas ao longo das passagens de Efésios. Isso você vai conferir lá já no capítulo 1, verso 3 e verso 14, o apóstolo Paulo falando dessas bênçãos espirituais a qual Deus concede para o seu povo. Então, Deus ele nos elegeu para sermos ali santo. Ele predestinou para nós sermos filhos. Ele nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo Jesus, e Ele nos acolheu por sua vontade redentora, e Ele revelou a sua palavra, a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E Deus aqui, Jesus, Ele nos fez o que? Ele nos revelou essa palavra da verdade. Que mais que ele fez? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso está lá no capítulo 1, verso 13b. E ele ainda garantiu a validade da promessa. Sabe o que acontece? Essas bênçãos, elas provêm de Deus, que planejou a redenção. Deus planejou a redenção antes da fundação do mundo. O Filho que realizou e o Espírito Santo que garante. Essas bênçãos espirituais, elas nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. A nossa condição, como que era a nossa condição?
A expressão em Cristo significa que nós somos abençoados. Nós somos abençoados com toda a bênção espiritual do Calvário. A partir da sua promessa, a partir da sua pessoa, a partir da sua bênção realizada no Calvário, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. E isso vai relacionar aqui com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Oh, glória a Deus! Isto é oposto da antiga aliança, antiga vida de Adão escravizada pelo pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem o seguinte, o Senhor Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus, nós recebemos uma nova posição em Cristo Jesus. Nós recebemos as bênçãos espirituais de sermos filhos de Deus. Oh, aleluia! De termos isso, o nosso passaporte para a salvação, para estarmos com o Senhor Jesus. Por isso nós não andamos mais em treva, mas nós agora somos filhos da luz. Não somos mais filhos da treva, somos filhos da luz. Por isso que nós não podemos agir, aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não age mais como filho das trevas, difamando as pessoas, caluniando as pessoas. Não, ele é filho da luz, ele age como filho da luz. Ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma conversão com o Senhor Jesus, e ele passou a ser herdeiro e cordeiro de todas as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, todas as bênçãos espirituais de Deus para a nossa vida. Então, essa nossa posição é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus, e por isso nós podemos desfrutar de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós podemos participar, nós podemos desfrutar de todos os benefícios que o Senhor ele tem para a nossa vida. E esses benefícios não são pelo nosso mérito, não são pela nossa capacidade, nada disso, é pela graça do Senhor Jesus. Pela graça sois salvo, oh aleluia, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falou lá para Tito: a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Glória a Deus, aleluia. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo. O que é isso? Embora o pecado ele tenha entrado no mundo, Deus ele projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Embora o pecado contaminou o mundo foi contaminado com o pecado, mas Deus aqui, através do seu projeto, através da primazia de Cristo, ele fez o quê? Ele restaurou de todas as coisas, através da remissão dos pecados, ele restaura de todas as coisas para louvor da sua glória. E essa revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza aqui o descobrimento, a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Isso você pode ver lá em Colossenses, no capítulo de número 1 e no verso de número 26. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu já leio para você. O mistério que estivera oculto do século e das gerações, agora todavia manifestou aos seus santos. Aleluia! Essa verdade, ela diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara
por sua soberana vontade, ou com o propósito de salvar os pecadores. Lá no Evangelho de João 3,16, a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa vontade divina, ela é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agradara fazer por amor, por misericórdia, é por amor, é por misericórdia. E a vontade do Senhor, ela foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que Filho em tudo tivesse a preeminência. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, 16 ao 20, sobre a preeminência de Cristo Jesus. A plenitude dos tempos. Paulo, ele vai revelar que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, o plano divino é a convergência de todas as coisas em Cristo. E isto inclui tudo aquilo que foi criado por Cristo, conforme João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 3, e Hebreus, capítulo 1, 2 e 3. E isso implica dizer que todo o universo, irmão, que todos os céus, que toda a terra estão submisso à autoridade e soberania de Cristo. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo de número 14, verso 11, e no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10 e verso de número 5. Então, nesse sentido, aquela ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo Jesus. Então, essa declaração aqui não tem uma conotação universalista, não. A ideia de que no fim todos serão salvos, não é isso, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então Paulo está falando que tudo será como Deus planejou. Haverá o que? Toda a convergência na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será a plenitude dos tempos. E a palavra grega aqui para tempos não é clonos, que traz uma ideia, cronos traz uma ideia de cronologia. Não é essa dispensação do tempos que Paulo está falando. Paulo está falando da dispensação kairos, que se refere o quê? Ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Então, esse tempo que Paulo está se referindo é o tempo kairos, é o tempo da dispensação, é o tempo determinado por Deus para todas as coisas, quando estará tudo em domínio sobre Cristo. Isso você pode conferir lá em Atos, capítulo de número 1, verso 7, que nos diz o seguinte, Atos dos Apóstolos 1 e 7, a palavra do Senhor vai falar: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então esse kairos aqui está referindo à plenitude dos tempos, aonde tudo estará sobre o domínio de Cristo. Louvor da sua glória. O apóstolo, ele vai enfatizar que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios. Paulo está indicando com isso que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Não é isso? A Bíblia fala
que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crer no seu nome. Paulo, ele está falando aqui, essa igreja, ele está se referindo a todos, tanto judeus como gentios. Todos são o quê? Povos herdeiros da promessa. E ele vai ratificar isso com o propósito da eleição, se não outro louvor a glorificar a Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, essa eleição, ele fala que esse propósito é o quê? É louvor, é de louvor, é de glorificação ao Senhor. Então ele está falando não adorá-lo somente com palavras, mas com ações, e também levar a outros a fazer o mesmo. Então, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que possuímos vem de Deus, pois começa por sua vontade e culmina na sua glória. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente possui, tudo isso advém de Deus para louvor da sua glória, para adoração da sua glória. Tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor, tudo é para a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tópico 3 da lição vai nos falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, o Espírito Santo, ele desempenha um papel muito importante no plano da salvação idealizada por Deus Pai. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante nessa elaboração, ou nesse plano, nessa concretude do plano de salvação. O Espírito Santo, ele desempenha um papel fundamental, de suma importância. Em primeiro lugar, vem o selo do Espírito Santo. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que ouve o evangelho da salvação. E quando ele ouviu o evangelho, ele ouviu a palavra do Senhor, por meio da fé, ele se rendeu a Cristo. Nesse momento que ele se rende a Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Isso está lá em Tito, capítulo de número 3, versos 5 a 7. Então, quando ele ouve a palavra, quando por meio da fé ele aceita, ele chega aos pés do Senhor Jesus, aqui, nesse momento da conversão, o Espírito Santo sela ele. Ele recebe o selo do Espírito Santo. Lá nos tempos bíblicos, o selo era um sinal, significava um sinal de propriedade, era um sinal de posse pessoal. Então, quando tinha um selo, quando tinha uma marca, esse selo era sinal de propriedade, propriedade privada, propriedade particular. Tinha um selo, você já sabia que aquilo tinha dono, porque estava selado. Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus, ele identifica aqueles que pertencem a Cristo. Veja bem que interessante essa parte da lição. Então, Deus, quando ele concede o Espírito Santo ao crente, ele vai identificar, Deus vai identificar aqueles que pertencem a Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai testificar daqueles que são filhos de Deus. Quem testifica? O Espírito Santo. Quem conhece? Deus. Através do quê? Através do Espírito Santo, que está
testificando sobre o crente. Sabe o que acontece? O maligno não toca, o maligno não tem poder. Sabe por quê? Porque é propriedade particular de Deus. Está selado pelo Espírito Santo. É propriedade de Deus. O maligno, ele pode até chegar perto, falar assim, eu vou tocar, mas quando ele chega, ele vê o selo, ele vê o penhor do Espírito Santo e ele não pode tocar. O maligno não toca, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Aleluia! Assim, irmão, a terceira pessoa da Trindade, ele tem um papel fundamental de regenerar, de purificar, de santificar o pecador. Então veja aqui o processo, veja a parte fundamental do Espírito Santo. Ele tem um papel do quê? Ele tem um papel de regenerar, ele tem o papel de purificar, ele tem o papel de santificar o pecador. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala assim, quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem papel fundamental. Então, qual que é o seu papel? Ele está ali no pecador, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando esse pecador vem a Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele vai operar na vida dele o quê? A obra da regeneração, da purificação, da santificação. Veja só a importância do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo. Então é ele que vai produzir no crente o quê? O verdadeiro relacionamento. Ele vai desenvolver, ele vai produzir no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então você vai conhecer através do quê? Pelos frutos do Espírito. A árvore você conhece pelos frutos, não é? Então você vai conhecer o crente também pelos frutos do Espírito. Não interessa, tem muito, eu sou crente, designação de crente. Mas o crente, você conhece ele através do fruto do Espírito. Não é isso? A palavra do Senhor não fala que muitos dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai falar, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque o crente em Cristo Jesus, aqui ele vai produzir o que? Frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando, atuando na vida dele. Está o que? Regenerando, está santificando, está purificando. Então, ele vai produzir o que? Frutos do Espírito Santo. Isso está lá em Gálatas, capítulo de número 5, e 22 e 23. Fala assim, pastor, mas quais são os frutos do Espírito Santo? Aproveitando que eu já estou com a Bíblia aqui, eu já leio, né? Já estamos estudando sobre a palavra do Senhor lá em Gálatas. Isso fala os frutos do Espírito Santo: gozo, paz, longanimidade. Vamos ver aqui certinho para vocês aqui. Mas o fruto lá, Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu conheço o crente como? Eu conheço o crente quando ele tem fruto do Espírito Santo. Nem todos que se diz crente, nem todos que se diz que professa fé, que não tem a produção do fruto aqui, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errado com ele. Tem que verificar, tem que ver o fruto que ele está produzindo, porque se ele não está produzindo nenhum fruto do Espírito Santo, ele não tem nada de crente não. Ele é um falso, ele é um impostor, porque aquele que é um crente verdadeiro, que foi lavado, purificado, ou no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi redimido aqui pelo sangue do Senhor Jesus, que o Espírito Santo atuou na vida dele, através da regeneração, através da santificação, através da justificação,
ele produz frutos, frutos do Espírito. Qual que é o fruto que os crentes produzem? Então, está registrado em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22 ao 23. O penhor da nossa herança. Então, o termo grego aqui, arrombon, ele pode ser traduzido como depósito, como penhor, garantia, ou ainda primeira parcela, a primeira parcela. Então, essa palavra, ela tem origem a origem dela é semítica. E essa origem dessa palavra era usada nas transações comerciais. Então, era usada nas transações comerciais para assegurar o preço, aqui para garantir o pagamento de algo. Nós que somos da área jurídica, a gente podia até mencionar e falar, né, um contrato com previsão futura de pagamento. Então, esse termo aqui, usado aqui por Paulo, no verso de número 14 do capítulo 1 de Efésios, Paulo, ele está se referindo aqui a essa garantia, a esse depósito, a esse penhor, não é isso? Então, esse Paulo, ele vai ensinar que o Espírito Santo, ele é um depósito, que ele vai garantir o pagamento de algo. Então, quem que garante o pagamento de algo? Quem garante o pagamento de algo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, ele assegura, entendeu? Então, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, aquele que foi selado com o Espírito Santo, é o depósito que garante a nossa salvação. Então, aqui, aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele está garantido, ele tem a salvação garantida, ele está selado. E o Espírito Santo está fazendo o quê? Qual o papel do Espírito Santo? Ele está garantindo, ele tem o quê? Nesse momento, o Espírito Santo, ele tem o papel fundamental do quê? De garantir, de assegurar o pagamento de algo. Não é isso? Ele tem esse poder de fazer o quê? De assegurar, de garantir o quê? A nossa salvação. Então, não quer dizer aqui, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Um cristão, o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, independente da sua conduta. Não. A pessoa faz o que quer, que bem entende. Uma vez salvo, né, continua na prática do pecado, continua na prática da iniquidade. Fui salvo por Cristo Jesus. Olha, não é assim que a Bíblia ensina, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A redenção, ela está validada aos eleitos em Cristo que permanecer fiel. Então, vai ser salvo. Essa garantia que a pessoa vai receber do Espírito Santo, ela tem que permanecer o quê? Ela tem que permanecer fiel, tá certo? Lá em Mateus, capítulo 24, a Bíblia é bastante clara. Não adianta, uma vez salvo, eu posso fazer tudo o que eu quero por aí. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, não. Lá em Mateus capítulo 24 e verso de número 13, a palavra do Senhor fala: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, Deus predestinou outros para a condenação, destinou outros para a salvação. Tem uma série de teorias nesse sentido por aí, que não é o nosso objeto aqui do estudo aqui. Mas uma coisa a gente deve entender o seguinte, que tem que perseverar até o fim. Foi salvo,
você tem a garantia do Espírito Santo, você tem o penhor do Espírito Santo, mas você tem que preservar isso. Você tem que continuar firme, vivendo os frutos do Espírito Santo. Tá certo? Porque as pessoas que estão eleitas em Cristo são aqueles que permaneceu fiel. Aquele que desanimou, aquele que fraquejou, aquele que voltou para trás, aquele que por tantas coisas deixou para lá, não é isso? Voltou. Às vezes voltou à velha prática do pecado, do mundo. Deus nos tirou do mundo, Deus nos resgatou do mundo e nós devemos ser santos, vivemos de uma forma santa, porque seremos eleitos, somos eleitos por Cristo Jesus, mas nós precisamos ficar fiéis em Cristo. A conclusão que nós chegamos da nossa lição aqui é o seguinte: nessa porção, nesse estudo de hoje da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, ele vai resultar na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis ou invisíveis. Então, ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Então essa é a conclusão da nossa lição, na lição de número 2. E assim nós finalizamos a nossa aula aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Divulgue esse vídeo aqui para outras pessoas, para ser abençoada também por essa aula, para entender sobre essa sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, enquanto muita gente está preocupada só com bênçãos materiais, com prosperidade, nós aqui, segundo a Bíblia, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus é coisa extraordinária para nós. Não é isso? Então, as pessoas que só ficam olhando para as coisas do mundo, fixado com os seus olhos no mundo, né? Esse mundo passa, todas essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que todos abençoe a todos que vão assistir esse vídeo, que assistiram esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.